Gênesis capítulo 37. Hoje eu quero conversar com os irmãos sobre quando o deserto se torna a nossa casa. Gênesis capítulo 37. Na verdade, hoje nós vamos passar por muitos capítulos, porque eu quero que a gente converse sobre a vida de um adolescente que era expert em viver no deserto. Você já sabe de quem eu estou falando? É de José. Eu preparei ali um gráfico da vida de José, para a gente ver um pouquinho como é que foi a caminhada de José. Quando a gente chega no capítulo 37 de Gênesis, José está com 17 anos. É um menino, é um adolescente. E aos 37 anos, o José começa a ter uns sonhos meio esquisitos. Começa a sonhar que um dia os seus irmãos vão se prostrar diante dele, a sua família. E José tinha um problemão, porque o José era o filho querido do papai. Se você ler o texto bíblico, você vai ver que José era muito preferido por Jacó. Ele é filho de Jacó e Raquel, e o Jacó gostava demais do José. O Jacó ia comprar uma roupa, para o José era colorida. Era coisa bacana. Para os outros meninos, nem tanto, mais ou menos. E aí o José, somado a isso, imagine os irmãos de José olhando para isso tudo, somado a isso, o José começa a ter esses sonhos, de que um dia os irmãos se prostrariam diante dele. Nós caímos ainda no capítulo 37 de Gênesis. A vida de José ela cai de uma maneira drástica, porque ele primeiro é jogado numa cisterna. O que acontece? Os irmãos de José vão trabalhar num lugar distante, e Jacó diz para José ir lá ver como é que eles estão, e o texto também diz que o José era meio dedo duro, o José contava as coisas erradas que os irmãos faziam, talvez por isso o Jacó pediu para que José fosse lá ver se estava tudo bem. Quando ele chega lá, a turma pega o José, joga ele dentro de uma cisterna. Na verdade, eles queriam matar o José. Mas um irmão diz, não, vamos jogar ele dentro da cisterna. Eles estavam numa rota que passaram por lá escravos. Pessoas que compravam escravos. Os irmãos tiram José então daquela cisterna e vendem José. Olha que irmãos legais. Nós não vamos te matar não, nós vamos te vender. José então é vendido, e ainda no capítulo 37 nós percebemos que José vai cair na casa de Potifar, que é o capitão do exército de Faraó. Era alguém de uma patente muito alta, muito respeitado. José é vendido para Potifar, e José de repente tem um salto na sua vida, porque José assume o governo da casa de Potifar. Aí nós caímos no capítulo 39, se você tiver com a sua Bíblia aberta, vem com ela para o capítulo 39. José então assume toda a casa de Potifar, o que era uma posição muito bacana, ele tinha que cuidar de tudo, mas de repente, ainda no capítulo 39, a vida de José começa a entrar num deserto de novo. O José, além de tudo, era bonito. E a mulher de Potifar fica doida com José. Ela era bem doidona, porque olha a idade de José. Ela olha para José, fica doida e diz, você tem que deitar comigo, você tem que deitar comigo. E o texto diz que José o tempo todo dizia para ela, eu jamais faria isso contra o meu senhor. Eu jamais feriria a honra de Potifar, eu jamais faria qualquer coisa contra ele. Num belo dia, está só o José, só a mulher de Potifar, e ela vai para cima do José. O que o José faz? Corre. O José era homem mesmo, não era? Tem que ser muito homem, muito homem. E no que ele vai correr, ela agarrou José, e um pedaço da roupa de José ficou na mão daquela mulher. Ela então chamou os funcionários e disse, olha aqui, ó, o José tentou me assediar. E isso está aí no seu capítulo 39. O José tentou deitar comigo. Quando Potifar chega em casa, a mulher do Potifar conta para ele, olha aqui, ó, o hebreu que você colocou aqui dentro, ele tentou me agarrar aqui dentro de casa.
O José, então, coitado, quando ele chegou, a vida dele melhorar um pouquinho, ele é tentado pela mulher de Potifar, e ainda no capítulo 39 ele é preso. O Potifar, então, manda prender o José. Só que o José era um cara tão espetacular, que ele chega na prisão, ele vira chefe dos presos. Isso está no seu capítulo 39. Faz questão de dizer que o José ganhou, ele achou graça aos olhos do carcereiro, e o carcereiro colocou ele como chefe dos presos. Aí a vida deu uma melhoradinha, não deu assim? Para quem estava preso, chefe dos presos, você tenta fazer um negocinho aqui, um negocinho ali, aí a vida dele começa a melhorar um pouquinho. Depois vem ser preso junto com José, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Naquele tempo, se você fazia alguma coisa errada, ou eles te matavam, ou eles mandavam você para a prisão como um castigo. E quando José tem contato com o chefe dos copeiros e dos padeiros, a gente cai no capítulo 40, aonde José interpreta sonhos. Deus deu essa habilidade para José. José conseguia ouvir alguém que sonhou alguma coisa, naquela época era muito comum Deus falar dessa maneira, eles não tinham Bíblia Sagrada. José vinha e interpretava. E ele interpretou o sonho do copeiro é que ele viveria. O do chefe dos padeiros é que ele o quê? Morreria, palavra de esperança. Diz, ó, isso aí que você sonhou, eu sinto muito, mas vão matar você. E o José diz uma coisa para o chefe dos copeiros: na hora que o negócio der uma melhorada para você, lembra de mim. Lembra de mim, é o famoso contato, né? Dá uma ajudada lá. Lembra que eu te ajudei aqui, que eu interpretei o seu sonho. O chefe dos copeiros volta para servir. Olha lá, quantos anos se passaram? Do capítulo 40 para o capítulo 41. Quantos? 2 anos, isso aí está no seu texto, depois você pode ler em casa. Depois de 2 anos, o faraó tem um sonho. 2 anos se passaram e aí o chefe dos copeiros falou assim: rapaz, eu estou lembrando de um menino aqui que estava preso. Ele interpretou o meu sonho, faraó. E aconteceu, porque você me libertou e o chefe dos padeiros foi morto. Talvez ele possa te ajudar. Aí a vida de José começa a melhorar um pouquinho. No capítulo 41, ele interpreta os sonhos de faraó. E faraó teve um sonho que, na verdade, Deus estava já lhe mostrando que aquela terra passaria por anos de fartura e depois por anos de escassez. O José entendeu isso e disse: ó faraó, o que Deus está te revelando nesse sonho é que você precisa juntar muito mantimento nesse tempo das vacas gordas, porque vai vir o tempo das vacas magras. Então, ó faraó, escolhe alguém. Eu imagino que o José dizia meio assim, né? Então, aí você escolhe alguém que seja inteligente, que seja bacana, que tenha habilidade para administrar isso tudo, e coloca para governar esse negócio de forma que, quando vier o tempo da escassez, os outros povos vão vir comprar comida de nós, e nós passaremos pelo tempo da escassez e ainda passaremos muito bem. Aí nós chegamos no capítulo 41, quando José se torna o governador de todo o Egito. O faraó diz: esse rapaz que você está sugerindo vai ser você, José. Aí a vida deu uma melhorada, não deu? Para quem ficou preso, para quem ficou na cisterna. Melhorou ou não melhorou? Melhorou muito. Aí nesse período é que José vai reencontrar com os seus irmãos que o venderam. Porque os irmãos de José que ficaram lá, agora estão passando fome, lembra? Eram anos de fartura e anos de escassez. Eles têm que sair de onde eles estão e ir atrás de José lá no Egito. E aí você pode ler na sua casa depois, você vai perceber que o sonho de José de fato se realiza, porque os seus irmãos vão precisar da sua ajuda. Todo esse panorama para você perceber que 13 anos se passaram na vida de José, desde que ele tinha os seus 17 anos. Se você ler o capítulo 41, o capítulo 41 vai te dizer que quando José chegou ao que dava para ele chegar, ele já tinha 30 anos de idade. 13 anos de deserto. Dava uma melhoradinha, na hora que o José falava assim: agora vai acontecer alguma coisa, e ele passava por um momento de profundo sentimento
profundo deserto mais uma vez. Por isso, nessa noite, eu quero te falar sobre 4 percepções que nós podemos ter em meio ao deserto. E eu queria que você voltasse comigo no capítulo 39 de Gênesis. Primeira coisa que nós podemos aprender no deserto, vamos ler juntos lá? A fidelidade pode te levar ao deserto. Irmãos, quando nós olhamos para o capítulo 39, nós nos damos conta daquela experiência de José com a mulher de Potifar. Pergunta, José está sendo desonesto com Deus? José está fazendo alguma coisa de errado? O José poderia pensar assim, já ouvi muita gente dizer isso. Ah, mas quem é casado é ela. Já viu gente dizer assim? Não, quem é casado é ela. Eu sou solteirão. Eu não estou fazendo nada de errado. O que eu estou fazendo de errado? Mas o José se mantém íntegro. O José não se deita com aquela mulher. O José corre. Você consegue imaginar essa cena? O José correndo. Talvez alguém perguntando para ele, José, o que está acontecendo? Tem uma mulher doida aí para trás, sai correndo, que a mulher está louca. E o que é que o José ganhou em troca disso? Honra? Bondade? Muito pelo contrário, o José foi preso. O José foi fiel a Deus e experimentou o deserto. E nós precisamos, irmãos, desconstruir essa lógica que principalmente é vendida na televisão, de que se você está passando por alguma coisa difícil na sua vida, é porque você está em pecado. É porque você fez alguma coisa que desagradou a Deus e Deus está te punindo. Isso é paganismo que chama, paganismo. Porque no paganismo você precisa fazer tudo direitinho para ganhar a bondade dos deuses. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, não nos falta exemplo de homens que foram ao deserto porque permaneceram no centro da vontade de Deus. Elias, Davi, Deus chama o Davi, o Saul tem uma crise de identidade absurda, começa a perseguir o menino. Daniel experimentou a cova dos leões e muitas outras experiências. O Jó, qual que era o problema de Jó? O problema de Jó é que ele andava com Deus. Esse era o problema de Jó. Experimentou o deserto. Estevão não negou a sua fé em Jesus. Paulo, João, o João Batista entregou uma mensagem, deram um jeitinho de matá-lo. Os apóstolos, Jesus, José, não falta exemplo de pessoas que foram fiéis, mas escolheram o deserto. É verdade, irmãos, que a gente tem que entender que Gálatas, capítulo 6, versículo 7, a Bíblia vai nos falar da lei da semeadura. O que é a lei da semeadura? Pensa comigo. O que você planta, você colhe. O que você planta, você colhe. Se você plantar bondade, você vai colher o quê? Bondade. Se você plantar maldade, você vai colher maldade. Mas há exceções. Toda vez que você plantou bondade, você colheu bondade? E graças a Deus tem o contrário, viu? Toda vez que você plantou maldade, você colheu maldade? Então é assim, se você plantar coisa boa, olha, a probabilidade de você colher coisa boa é muito alta. Se você plantar coisa ruim, a probabilidade de você ter coisas ruins na sua vida é muito grande. Mas não se esqueça que tudo tem a sua exceção. Pastor, mas talvez uma dúvida que pode surgir no seu coração é essa, pastor, mas a Bíblia diz que se eu for fiel a Deus, Deus vai me abençoar. A Bíblia fala isso, irmãos? Fala, claro que fala. Pastor, por que é então que eu estou enfrentando esse deserto? É porque do ponto de vista bíblico, o deserto é uma bênção. É por isso. Para a Bíblia Sagrada, o deserto é uma bênção. Por isso é que homens de Deus e mulheres de Deus são convidadas ao deserto. Se você quiser ler na sua Bíblia, em casa, Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 5, Tiago começa assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas tribulações. Tiago está doido? Não, é que o Tiago entendeu que o deserto é uma bênção na vida da gente. Se você... Agora, é verdade, irmãos, que às vezes nós causamos um deserto, viu? Não tem nada a ver com Deus. Erro seu. Escolha errada sua. Caminhos que você entrou e não deveria ter entrado. Mas também é verdade que às vezes a gente está no centro da vontade de Deus
e a gente é convidado ao deserto. Então talvez é hora de você parar de se culpar e se perguntar o que é que você fez de errado. Talvez Deus esteja te chamando para um tempo de deserto. Segunda percepção que eu aprendo com a vida de José em meio ao deserto, vamos ler juntos? Deus usa pessoas para te abençoar no deserto. Olha aí comigo, Gênesis, capítulo 40, versículo 14. Abre aí comigo, Gênesis 40, 14. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão. É o José falando para o chefe dos copeiros. Quando estiver tudo bem, lembre de mim. Aí vem comigo agora no capítulo 41, versículo 12. Diz assim: pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. Nós percebemos aqui que José foi esquecido pelo chefe dos copeiros, mas que depois de 2 anos ele se lembrou de José. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos: é muito possível que em meio ao deserto algumas pessoas te abandonem, e geralmente é quem você menos espera, ou as pessoas com quem você mais contava. Mas isso não pode nos desanimar, nem de ajudar e nem de sermos ajudados. Paulo em Gálatas capítulo 6, versículos 9 e 10, ele vai dizer: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Então, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Irmãos, o deserto é tempo de nós sermos humildes, para pedirmos ajuda e para sermos ajudados. Tem gente que morre sozinha, mas não pede ajuda. Isso está errado. Morre sozinho, mas não pede ajuda. Não, eu não quero incomodar ninguém. Não, mas fulano já tem os problemas dele. Olha lá, quando nós estamos no deserto, Deus usa pessoas para nos abençoar e nos ajudar. E às vezes o que Deus quer nos ensinar no deserto é justamente a gente precisar de uma outra pessoa. É a gente recorrer a uma outra pessoa, mas nós nem sempre permitimos. Mas nós precisamos entender que Deus usa pessoas para nos socorrer. Ah, se não fosse a bondade de Deus, usando muita gente para me abençoar nos desertos da minha vida. Nós precisamos do outro para vencer os desertos da nossa vida. Terceira percepção, vamos ver juntos? Não permita que o deserto endureça o seu coração. Isso nós vamos lá para Gênesis capítulo 45, a partir do versículo 4 até o 8. Os irmãos vão perceber que o José se revela aos seus irmãos. Capítulo 45, versículo 4, ele diz: eu sou José, o seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar o remanescente nessa terra e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador do Egito. Não permita que o deserto endureça o seu coração. Mas não tem nada pior do que conviver com gente que não sabe separar os seus problemas pessoais dos outros ambientes da sua vida. É aquela sua amiga de trabalho que, se ela brigou com o marido, todo mundo já sabe. Não tem gente assim? Aí pronto. O dia no setor é aquele negócio insuportável, chato. Gente que não consegue separar os seus problemas pessoais do restante da sua vida. O que mais me marca na vida de José é que José tinha tudo para ser um homem amargo. Sabe aquela pessoa que ninguém aguenta, quando chega no ambiente o negócio fica pesado, fica chato. O José tinha ou não tinha, irmãos, motivos para ser assim? O José era aquele sujeito que a gente olharia para ele e dizia: não, dá uma relevada. A vida do José foi difícil mais.
Nós temos que caminhar com José aqui em amor, porque ele sofreu demais na vida dele. Mas é interessante que quando José tem contato com seus irmãos, ele não tem nenhum tipo de rancor no seu coração. A gente percebe que José e o compromisso de José com Deus lhe proporcionou muita saúde emocional. Alguém que poderia ser alguém que ninguém gostaria de conviver, consegue acolher, perdoar e amar os seus irmãos. José poderia ter vingado primeiro a sua prisão por Potifar. Podia ou não podia? Agora eu sou governador do Egito. Chama para mim o Potifar. Chama para mim a mulher do Potifar. Aí faz igual aqueles seriados de Netflix, botava um guarda nela e dizia, ou você conta a verdade, ou eu vou matar você agora. O José faz isso? Ou quando seus irmãos viessem falar com José, dizer, agora vocês vão me procurar? Não é assim que a gente fala? Agora? Pô, na hora que eu estava lá no deserto, ninguém queria me ajudar, ninguém queria. Agora que eu estou aqui no churrasquinho bom aqui no Egito, não está faltando comida para a gente, vocês querem a minha ajuda? Mas a gente percebe que José preferiu o caminho do perdão. José está sempre tranquilo, apesar das adversidades da vida. O José praticava o que a turma está chamando aí hoje de diboísmo. Você sabe o que é diboísmo? Você que é pai de adolescente, você tem que saber o que é o diboísmo. Você sabe o que é o diboísmo? O diboísmo, segundo o Aurélio Popular, é o ato ou efeito de ficar de boa, tranquilo. O que você está fazendo aí, meu filho? Não, pai, eu estou aqui, diboísmo, estou tranquilo. Estou aqui assistindo meu seriado, estou de boa. O José era esse sujeito. Ele não estava armado, rancoroso, chato, enjoado. O José estava tranquilo. Deixa eu dizer uma coisa com muito carinho para você. Olha para mim. Você não precisa ser o resultado negativo dos desertos da sua vida. Você não precisa azedar o dia de ninguém. Qual que era o segredo de José, irmãos? Eu não tenho dúvida, vida com Deus. Se você ler os textos bíblicos de José, num monte de capítulo aparece assim, e Deus estava com José. E Deus estava com José. E tentaram acabar com a vida de José, mas Deus estava com José. O texto não diz, mas eu tenho certeza que José era um homem de oração. Porque ninguém dá conta de lidar com tanta pressão, com tanta coisa, sem botar para fora de alguma forma. O José certamente colocava isso diante de Deus. Deus, que dia difícil. Poxa Deus, mas eu fui fiel, é que eu estou na prisão, me ajuda, me dá alguma saída, me ajuda a lidar com tudo isso. É a velha ideia, irmão, se a vida te der um limão, faz o quê? E por que a gente não faz uma limonada? A gente pega o limão e joga no olho do outro. O José não permitia que o deserto endurecesse o seu coração. Se você fosse conversar com o José ia ter sempre uma palavra de esperança. Sempre uma palavra de esperança. Peça a Deus que te ajude a lidar com os momentos difíceis da sua vida. Peça saúde emocional para lidar com os dias difíceis sem se tornar alguém endurecido e sem sentimentos. Você não precisa ser o resultado negativo dos desertos da sua vida. Quarta e última coisa que eu aprendo com José. Vamos ver juntos? Cresça no deserto. Aí nós chegamos no capítulo 50, aonde José se revela plenamente à sua família. Olha aí, Gênesis 50, 19 a 21. José, porém, lhes disse, não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou o quê? Amavelmente, viu? Porque de vez em quando a gente tem a oportunidade de servir alguém que nos feriu, a gente diz, tá vendo como é que a vida não é bem assim? O José fala amavelmente. Irmãos, a vida de José é incrível, porque o José consegue olhar para um passado tão terrível e dizer assim, Deus é poderoso para transformar mal em bem. Vocês ficam tranquilos, vou fazer nada contra vocês não, pode desarmar, pode ficar em paz. Por quê? Porque José aprendeu a crescer no deserto. Um menino de 17 anos, mimado pelo papai, jamais entenderia isso. Jamais. Mas José agora é um homem de Deus, maduro, e conseguia olhar para uma vida tão difícil e perceber que Deus estava transformando o mal em bem. O José entendeu que Deus estava chamando ele
para que ele deixasse de ser menino e se tornasse homem. Irmãos, o maior propósito dos desertos é transformar meninos em homens e meninas em mulheres. O deserto é onde Deus diz assim: vem cá menino, vem cá menina, você é birrento, você é birrenta, você tem uns sonhos meio esquisitos, o papaizinho dá tudo para você, sua roupinha é especial, mas você ainda, José, é menino. E agora, no deserto, você vai virar homem. Os momentos que você mais cresceu na sua vida foram os momentos de deserto. Estou falando mentira? Foi no desemprego que você cresceu. Porque quando você ganhava bem, você posava aqui, posava ali. Mas no desemprego, sua boca precisou ir para o pó. Você precisou aprender a depender de Deus. E você cresceu muito. É na enfermidade que a gente cresce muitas vezes. Que a gente dá valor à vida, às pessoas. Que a gente se abre para um processo de perdão. Irmãos, ninguém tem que viver o seu deserto. As pessoas até tentam, mas ninguém chega no deserto da gente. As pessoas tentam, graças a Deus. Mas todo mundo aqui no final do culto pode vir me abraçar. Você não consegue viver o meu deserto, por mais que você tente. A sua dor é a sua dor. Por isso que dor não tem dor pequena e dor grande. Às vezes você olha para alguém sofrendo e diz: isso aí é frescura do seu ponto de vista. Mas para quem sofreu, é outra conversa. Por quê? Porque o deserto que precisa viver é você. É você. São coisas que Deus quer ensinar a você. São coisas que você precisa crescer. O maior propósito dos desertos é transformar meninos em homens e meninas em mulheres. A pergunta é: você quer crescer? Ou você quer ser sempre menino e sempre menina? Você quer crescer ou você, toda vez que você passar por um deserto, você vai questionar o amor de Deus por você? Você quer tornar homem ou vai viver para sempre menino? Ai, Deus não gosta de mim. Aí pergunta é: você quer crescer? Amém ou não? Amém. Crescer dói. Crescer machuca. Crescer é difícil. Desde pequenininho, quando começa a nascer o dentinho da gente, o que a gente faz demais? Chora. Bom, eu acho, que chora, porque eu acho que eu chorei. Eu não lembro, mas eu devo ter chorado. Dói. Crescer dói, crescer é difícil, mas é no deserto, irmãos, que nós crescemos. Aprenda a tirar uma lição do deserto. Se você está vivendo um momento difícil, o que não pode é você sair desse deserto e não aprender nada. Alguma coisa você tem que aprender, tem que crescer, tem que virar mulher, tem que virar homem. Entenda que as tempestades é que fazem bons marinheiros. Se eu te der a opção de viajar com 2 pilotos, e eu digo para você que tem o piloto aqui mais velho, já pegou tempestade, já pegou, tsunami, já pegou tudo que você imaginar. Tem um rapazinho aqui que está começando agora. Qual que você quer? Não é possível, né? Eu escolho para você. Você quer o mais velho. A vida também é assim, irmãos. São as tempestades que fazem a gente aprender a viver. Muita gente, irmãos, não quer passar pelo deserto. Se você é desses, muda a sua concepção hoje, viu? Porque o deserto é que te faz crescer. O José ficou lá pelo menos 13 anos. Só que na Bíblia tem um negócio: não existe glória sem deserto. Não tem. Não tem glória sem deserto. Todo homem de Deus teve que passar lá. Alguns viveram lá. O que nos conforta, irmãos, é saber que o deserto não é o nosso lar. Por isso que eu falei que tem situações que o deserto é nossa casa, mas não é o nosso lar. A gente não vai morar sempre no deserto. O deserto é lugar de passagem, de crescimento, onde a gente vira homem, a gente vira mulher. Mas o nosso lar é longe do deserto. O nosso lar é com Jesus de Nazaré, aonde toda dor vai ser tirada, onde toda lágrima vai ser enxugada. Isso aqui passa, irmãos. Isso aqui passa. Nós vamos cantar mais uma vez. Essa música diz assim: eu vou te adorar, não importa as circunstâncias. Só vai cantar quem é homem e quem é mulher. Menino não dá conta de cantar isso, não. Menino não dá conta, não. Só homem e mulher. Coloca o seu deserto diante de Deus e diz: Senhor, pode acontecer o que quiser, eu não te largo. Não te largo. Posso estar desempregado, mas eu estou agarrado com o Senhor.
Eu posso estar com a saúde fragilizada, mas eu não te largo. Se você puder ficar de pé no seu lugar, cantar isso para o Senhor, em nome de Jesus.